Atos 8, versículo 18 em diante. Simão, vendo e pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Atos capítulo 8, do verso 18 ao 25. Então, o que eu quero estar deixando hoje é uma palavra que nos faz refletir, sobre a questão de o ato de servir a Deus. Que muitos, muitos que se dizem servir a Deus, independente da religião, ou até mesmo aqueles que não possuem religião, porque a única, querendo ou não, a única religião pura e sem mácula a qual Deus aceita é aquela que está descrita em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Ajudar o órfão e ao necessitado nas suas dificuldades e se manter incontaminado pelo mundo. Então, independente da religião, a não ser que você pratique essa que eu acabei de descrever, que está no livro de Tiago, o ser humano ele acredita que pode estar servindo a Deus por meio da força do seu próprio braço, sendo que a Bíblia nos ensina que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e sendo que a graça que Deus nos ofereceu por meio do Filho dele, que é Jesus Cristo, ele nos ofereceu também todas as coisas. Nos ofereceu o Espírito Santo, nos ofereceu as misericórdias e as graças dele, para que nós possamos viver em abundância e não nos falte nada. Então, no dia que alguém cobrar para você um só centavo, dizendo que é para a obra de Deus, eu não sei aonde que isso está escrito, porque sinceramente o que eu leio na palavra de Deus, fora esse texto aqui que eu li, eu também li que de graça recebeste e de graças dai. O próprio apóstolo Pedro, ele disse aqui, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, quando Simão ele tentou comprar os dons do Espírito Santo para poder impor a mão sobre o povo, para abençoar o povo e fazer milagres, se bem que, pelo que eu analiso aqui, a intenção de Simão era que ele queria esse poder para se vangloriar também. Eu também quero fazer esse prodígio, eu quero fazer milagres, eu acho isso impressionante, não sei o que, mas o dom de Deus, os dons que o Espírito Santo, ao qual nos foi concedido aos seus santos, são para a edificação da igreja e para a preparação dos santos para a honra e glória de Deus. Aquele que pensa que por meio daquilo que roda esse mundo, porque se você for ver no dia a dia, você vai entender que a maioria das coisas que você vê no dia a dia, seja as pessoas, seja o que quer que seja, você vai ver que com dinheiro você consegue resolver muita coisa, você consegue comprar, você consegue até subornar muita gente. Mas isso é o que rege o mundo, é o que roda o mundo, não a Deus, não quem criou o mundo, entendeu? Então a palavra de Deus, ela aqui nos está dizendo no livro de Atos, capítulo 8, que
a partir do versículo 21, que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, ele quis dizer com isso aqui que jamais o que rege esse mundo, o que faz rodar esse mundo, jamais vai domar e domesticar a Deus. Talvez domestique esse Deus aí das religiões, né? O qual todo mundo prega e diz que você tem que dar a sua parte, senão Deus ele não vai te abençoar, você está sobre maldição. E o que eu leio é que Deus ele é o dono da prata, o dono do ouro, que ele não precisa de um só centavo seu. Mas quando você dá alguma coisa, não vai ser para você receber em troca, mas você tem que dar porque você entendeu que você foi posto nessa terra para ser imagem e semelhança de Deus. Como está descrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, vocês vão abrir isso aí e vão ler, né? Vocês não tem que confiar no que eu estou dizendo aqui, vocês têm que abrir onde eu estou citando e vocês têm que estar estudando. Porque senão vocês vão acreditar em qualquer palhaçada que todo mundo fala para vocês e vocês vão achar que é verdade. Depois vocês vão acreditar em um Deus que é uma ilusão e que qualquer um pode pegar Deus e domesticar ele conforme as suas próprias vontades, porque Deus ele não é jamais. Deus ele se torna indomável com o perverso, com o ímpio. Ele nunca jamais tolera qualquer tipo de heresia. Deus ele nos diz que nos deixará cair na operação do erro, caso a gente não se esforce para entender a vontade realmente do verdadeiro evangelho. E as pessoas que caem na operação do erro, elas são dignas de serem enganadas. Porque está escrito, acumularão mestres conforme as suas próprias concupiscências. Então, não se deixem enganar. Aqueles que são enganados, eles são dignos de serem enganados. Porque todo mundo tem a palavra de Deus para poder ver. Que eu saiba, o governo ainda não e não irá proibir a palavra de Deus. Porque Deus é quem concede o poder a quem quer que seja. Jesus, quando estava sendo entrevistado, vamos dizer assim, por Pilatos, não me respondes tu a mim? Pois não sabes eu que tenho eu poder para poder te libertar ou te condenar à crucificação? Jesus sabe o que ele falou? Ele falou: nenhum poder te seria dado se meu Pai que estás nos céus não te fosse concedido por ele, esse poder. Então, não existe nenhum poder nesse mundo ao qual Deus não tenha dado poder. Tudo existe um equilíbrio entre o bem e o mal. As pessoas elas só são enganadas porque elas querem. Que elas preferem a mentira porque a mentira é agradável. A verdade é algo que você tem que conhecer, você tem que estudar. E esse caminho da verdade, ele é estreito. E também para entrar no caminho da verdade, a porta também é estreita. Porque Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque poucos são os que entram por ela, né? E andai pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que condiz à perdição, e muitos são os que andam por ela, pelo caminho da perdição. E esse caminho que eu me refiro é Jesus Cristo, porque ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, para você ir até Deus, você tem que ir a Jesus, não ao seu líder religioso que te ensina aquilo que você talvez queira acreditar, né? Porque muitos são os que querem acreditar nas mentiras, nas heresias. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que não deixem se enganar, pois nós temos que ajudar ao pobre necessitado. Nós não temos que ajudar na obra de Deus, no sentido em que as pessoas nos cobrem e vão dizer assim: se você não ajudar a obra de Deus, ela vai cair. Cara, o apóstolo Pedro disse aqui, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, por teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua iniquidade. A palavra de Deus, ela nos diz que se a obra ela não for de Deus, ela irá perecer, mas se ela for de Deus, ela irá frutificar. Nós não temos que depender do ser humano. Por exemplo, assim, alguém que tem um ministério ou algo semelhante, ele não precisa ficar dependendo do ser humano para poder sustentar essa pessoa, cara.
quem diz isso, cara, é porque realmente é herege, e quem acredita no herege é porque é digno de ser enganado. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo o que a gente precisa para não ser enganado. Quem é enganado é porque não lê a palavra de Deus e não é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a verdade. O Espírito Santo, ele é santo. Não tem como a gente andar na mentira sendo cheio do Espírito Santo. Se você é enganado, você não é cheio do Espírito Santo. Porque Deus, ele não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Quem é o espírito de confusão senão aquele que é do diabo? Então, o espírito que engana é o espírito demoníaco. Então, não se enganem, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, também colherá. Gálatas capítulo 6 ensina isso, a lei da semeadura. Então, é tudo basicamente um contexto de vocês pegarem essa passagem do livro de Atos, entenderem que não só aqui existe corrupção no homem, e até cobrar do evangelho, algo que foi nos dado de graça, mas o simples fato de basicamente tudo que o mundo nos oferece, né? Então, voltem-se para dentro, cara, e entendam que vocês têm que entender que o reino de Deus, ele está dentro de nós, né? Jesus disse que o reino dos céus, ele não está aqui nem ali, mas está dentro de vocês. Por isso é que nós somos chamados de o templo do Espírito Santo. Que nós somos a casa espiritual, nós somos a igreja, a união de todos os corpos, né, que formam a igreja santa de Deus. Então, entendam que religião e tudo mais disso referente a isso. E é assim, ó, eu não tô aqui para pregar contra a religião, porque isso é perda de tempo, né? Cada um sempre vai dizer, não fala mal da minha religião, não. Eu não falei de nenhuma religião. Se alguém pensou isso aí, não porque, enfim, não porque eu vou deixar de contradizer muitos religiosos, mas é porque não vale a pena. As pessoas, elas estão mais a fim de defender a sua religião do que o reino de Deus, que ele disse que está dentro de nós. Então, dá pra ver que a hipocrisia é muito grande, né? Então, o que nos importa é pregar a palavra de Deus e vivê-la acima de tudo, né? E não viver como sepulcro caiado, ou seja, as pessoas hipócritas. Então, se atentem para o que foi dito até agora aqui. Leiam o livro de Atos, capítulo 8, versículo 18, do verso 18 até o 25. Entendam que os apóstolos condenavam muitas atitudes das pessoas que os rodeavam, né? E hoje em dia, se alguém, por exemplo, cobrar algum dinheiro para você assim, se alguém for lá e condenar essa pessoa por ter feito isso, a pessoa ainda é capaz de defender o cara que pediu dinheiro, entendeu? Por não compreender a palavra de Deus, porque essa pessoa, ela é enganada, e tá escrito que Deus enviará a operação do erro a essa pessoa. Então essa pessoa, ela realmente vai ser enganada, e se possível vai enganar os outros. Não vai enganar quem realmente não se deixa enganar, né? Nós temos a palavra de Deus, aqueles que são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo e não se contentam com a ilusão desse mundo, né? Mas, que nem eu disse, não adianta contradizer muitos que se dizem cristãos, porque muitos se dizem cristãos, mas são bodes do diabo. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse assim, ó, um reino, quando Jesus expulsou um demônio, os fariseus hipócritas que se diziam de Deus chamou ele de endemoniado, falou que ele expulsava os demônios pelo princípio dos demônios. E Jesus disse, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 23. Então,
a gente pode ver que a palavra de Deus, ela nos diz que muitos são os que se levantam contra os servos de Deus, né? Mas esses dois indivíduos, existem duas personagens, né, contra os que se levantam: os hipócritas e os não hipócritas, aqueles que realmente são aquilo que são, e aqueles que se dizem de Deus, mas são servos do diabo, né? Então, jamais, quando você for, no caso, dizer uma pessoa para não fazer esse tipo de atitude de ser enganado ou enganar com essas heresias, para vocês entendam que a operação do erro, ela é enviada pela parte de Deus. Essas pessoas, elas serão enganadas. Não adianta vocês muitas vezes criticar a religião dessa pessoa, porque está escrito: se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Então, essas pessoas que se dizem de Deus, elas são servos do diabo disfarçados em ministros de justiça, correto? Isso está descrito na Bíblia, no livro de Coríntios, capítulo 11, verso 15. Vocês podem estar lendo que não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, os fins dos quais será conforme as suas obras. Vocês podem estar lendo essas passagens aí, vendo que nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito e a capacete da salvação. Pode estar nos guiando por toda a verdade e nos ensinando a ser perfeitos. Espero que vocês reflitam sobre o que foi dito aqui e que muitos de vocês possam tirar proveito dessa palavra, crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço isso ao Senhor, que nos guie conforme a sua verdade. E neste momento eu faço uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, peço que essa palavra edifique a sua santa igreja e prepare os seus santos para toda perfeita e boa obra, para que possamos andar nos caminhos que o Senhor nos designou a trilhar, pois nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Deus não nos fez para andar conforme as vontades deste mundo e nem conforme a vontade do maligno, mas o Senhor nos criou para sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, o qual o Senhor nos deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que crer no seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu peço que o Senhor abençoe a todos que ouviram essa palavra e entenderam, porque o Senhor disse que sua palavra diz no livro de Gálatas que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram na sua carne as suas paixões e as suas concupiscências. Então, se vivemos pelo Espírito, venhamos também a proceder de acordo com o Espírito e não pela carne. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos que procedem dessa forma e peço que o Senhor seja conosco e nos guie e não nos deixe ser enganados. Eu peço em nome de Jesus Cristo.